A história que vou contar aconteceu comigo e minha família há 13 anos. Melhor dizendo, ocorreu nos primeiros meses após o nascimento da minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha estava no ensino médio no turno da tarde. Eu estava no 5º ano do ensino fundamental e meus irmãos gêmeos estavam no 7º. Os horários escolares diferentes permitiam que nos revezássemos para cuidar da minha irmãzinha e da minha mãe, que ainda estava debilitada após o parto. Meu pai sempre trabalhou na construção civil e na alvenaria. Devido à falta de trabalho e aos baixos salários na cidade e arredores, ele teve que buscar emprego em outros estados. Isso se tornou ainda mais urgente quando minha mãe engravidou. Naquela época, meu pai trabalhava em Pernambuco, por isso não pôde estar presente no nascimento da minha irmã. Por questões financeiras, ele só conseguiu conhecê-la quando ela já tinha 15 dias de vida, em uma das visitas surpresa que ele costumava fazer e que sempre nos enchiam de emoção. Naquela tarde, minha mãe, por alguma razão estranha, deixou o quarto onde dormia com minha irmãzinha e nos pediu que subíssemos até a laje para ver se minha irmã mais velha já estava voltando para casa. Naquele momento, ouvi o som característico da porta de entrada se abrindo. Era um barulho inconfundível, pois a porta era de madeira com uma lâmina metálica e sempre arrastava ao ser movida. Pensei que meu pai tinha chegado e, empolgado, corri até a entrada para verificar. Eu queria ser o primeiro a vê-lo, recebê-lo e ajudá-lo com suas coisas. Meus irmãos e eu sempre competíamos por isso. No meio da empolgação, esquecemos um detalhe importante. Minha irmã recém-nascida estava completamente sozinha, sem ninguém por perto. Só nos demos conta disso quando já era tarde. No caminho, percebi uma sombra escura no quintal. Embora o local não estivesse bem iluminado, aquilo se destacava na escuridão. Um medo intenso me percorreu e, sem pensar duas vezes, corri de volta para o quarto, tomado pelo pânico. Quando cheguei, minha mãe também estava entrando apressadamente, como se soubesse que algo ruim estava acontecendo. Tudo aconteceu muito rápido. Lembro-me de ver uma silhueta agachada aos pés da cama onde minha irmã dormia. Parecia observá-la fixamente. A figura se virou para nós quando entramos. Minha mãe gritou, repreendendo o que quer que fosse aquilo, como os cristãos costumam fazer. Sempre seguimos o cristianismo em casa, então o batismo não acontece até que a pessoa tenha consciência e escolha fazê-lo. Isso é diferente de outras religiões, onde o batismo serve como proteção para a alma de um bebê contra o mal. Ouvi minha mãe gritar para aquela coisa, dizendo que ela tinha sido astuta ao nos tirar do quarto, mas que seu plano havia falhado, pois quem estava conosco era mais poderoso. Tudo aconteceu em questão de segundos. De repente, senti uma rajada de vento forte sair do quarto e, imediatamente, minha mãe e eu corremos para fora. Das plantações próximas, ouvimos algo se movendo entre as espigas de milho. Olhando com atenção, vimos uma figura escalando uma mangueira. É difícil descrever comunidade. Aquilo parecia humano, mas sua forma se contorcia, transformando-se em uma espécie de réptil do tamanho de uma criança pequena enquanto subia. Quando chegou ao topo, ficou imóvel, nos observando entre os galhos. Meus irmãos estavam descendo da laje quando tudo aconteceu. Eles afirmaram que ouviram uma voz cantarolando uma canção, o que os deixou hipnotizados até que os gritos da minha mãe os despertaram. Naquela noite, não conseguimos dormir. No telhado da casa, ouvimos passos e, de vez em quando, o som de algo que parecia um peru, mas com um tom muito mais grave. Esse tipo de perseguição não foi a primeira nem a última. Em outras ocasiões, quando subíamos para esperar minha irmã mais velha, víamos à distância uma bola de fogo que aparecia e desaparecia entre as árvores próximas à casa. Atualmente minha irmã tem 13 anos. É rebelde, como muitas meninas da sua idade. Mas algo que preciso mencionar é que, desde pequena, tem sido perseguida por esses seres.
Ela já teve encontros com uma mulher que aparece na casa quando está sozinha, entre outras experiências que, se me permitirem, contarei em outra ocasião. Espero que essa pequena história contribua com o canal e peço desculpas se minha escrita não for das melhores. Nunca imaginei que eu seria uma dessas pessoas que acabariam deixando um comentário em um desses vídeos com minha história, mas aqui estou. Isso aconteceu em fevereiro do ano retrasado e depois do que vivi, percebi o quanto é comum que babás passem por experiências estranhas. Cheguei para cuidar de Alessandra porque seus pais eram conhecidos de uma família com quem trabalhei durante vários anos. Eles se mudaram e não precisariam mais de mim, mas antes de irem, me recomendaram em suas redes sociais. Foi assim que, com essa recomendação, cheguei àquela casa, sem dúvida a mais bonita em que já tinha trabalhado. Na verdade, era a casa mais bonita em que eu já tinha entrado até então. No dia em que cheguei, quem me deixou entrar foi a moça responsável pela limpeza. Ela já estava me esperando. A família estava prestes a chegar. Enquanto eu me sentava, ouvi algumas notas de uma linda melodia no piano. Então a moça que me havia recebido entrou na sala novamente e me deu um sorriso nervoso, talvez porque eu tivesse percebido que ela estava tocando. Talvez ela não tivesse permissão para fazer isso, não sei, mas logo saiu, me deixando sozinha. Aproveitei esses minutos para andar um pouco pelo primeiro andar. O piano estava maravilhosamente lindo no centro da sala principal, mesmo para mim, que não entendo muito de instrumentos musicais. A família chegou e eu voltei a me sentar no sofá onde haviam pedido que eu aguardasse. Todos entraram e a primeira coisa que a mãe fez foi trancar a sala do piano. Era evidentemente algo importante. Talvez por isso a moça da limpeza estivesse tão nervosa. Comecei a trabalhar no fim de semana seguinte. A família fez uma viagem de alguns dias e depois disso, apenas a filha voltaria para casa. Eu teria que cuidar dela no sábado e no domingo. Achei estranho, mas a remuneração era excelente. A menina era muito séria e quieta, mas extremamente educada. Durante todo aquele sábado, ela não me deu o menor trabalho. Ela terminou as tarefas pela manhã e passou o resto da tarde lendo. Achei muito estranho ver isso em crianças nos dias de hoje, ainda mais porque ela lia livros bastante avançados para a idade dela. Às 8 da noite, antes mesmo que eu falasse algo, ela já estava no quarto se preparando para dormir. Perguntei se precisava de algo, e ela respondeu que apenas um pouco de água, mas que poderia descer para pegar. Eu disse que não era necessário. Ela agradeceu e colocou os fones de ouvido conectados a um iPod antigo, daqueles bem pequenos da primeira geração. Até isso me chamou a atenção, e desci para buscar a água. Enquanto enchia o copo, perdida em devaneios sobre como seria crescer em uma casa assim, sem nunca precisar se preocupar com problemas financeiros, ouvi algumas notas de piano vindas da sala. Primeiro fiquei surpresa, depois irritada. Achei que a menina, que parecia tão comportada, tinha descido até a sala sem permissão, em vez de esperar pela água. Fui até lá para dizer algo, mas a porta estava trancada e as luzes estavam apagadas. Devo ter ouvido errado. Pensei e subi para verificar se Alessandra ainda estava no quarto. Lá estava ela, e quando me aproximei com a água, ela tirou os fones e me agradeceu. Percebi que o volume estava muito alto e avisei que aquilo poderia prejudicar seus ouvidos. Isso me ajuda a dormir, respondeu sem dizer mais nada, enquanto colocava os fones novamente. Achei estranho, mas com todas as instruções tão detalhadas que os pais dela haviam deixado, não havia nenhuma menção sobre proibir os fones. Além disso, era nosso primeiro dia juntas, então deixei para lá. Fui para o quarto ao lado, tentando dormir cedo também.
mas novamente algumas notas de piano chamaram minha atenção. Coloquei meu celular no silencioso e não ouvi mais nada. Depois, aquelas mesmas notas voltaram a tocar. Saí do quarto e me aproximei da escada para ouvir melhor, mas não havia mais nada. Fiquei com medo de descer para verificar, então voltei para o quarto, decidida a dormir. Depois de ler um pouco, meus olhos começaram a se fechar sozinhos. De repente pulei de susto, pois as notas no piano foram tocadas com força, me acordando imediatamente do cochilo. Me levantei sem saber o que fazer. Saí do quarto e minha única reação foi entrar no quarto de Alessandra para verificar se ela estava lá. Abri a porta e lá estava ela, com os olhos bem abertos, olhando para mim. Ela apontou para uma gaveta, então me aproximei e a abri. Lá dentro havia várias coisas, incluindo uns fones de ouvido grandes. Peguei os fones e olhei para Alessandra, que, sem dizer nada, voltou a se deitar, me ignorando. Fechei a porta, voltei para o outro quarto e me deitei. Coloquei uma playlist no celular, tentando dormir com meus próprios fones de ouvido. Lembro muito bem que entre o estado de sono, quando uma música terminava e havia alguns segundos de silêncio, eu ouvia uma melodia de piano tocando claramente pela casa. Eventualmente consegui dormir. Na manhã seguinte, tudo foi normal, como no dia anterior, e por volta das 4 da tarde, os pais de Alessandra chegaram. A mãe conversou em particular com ela e depois veio até mim. Ela agradeceu e disse que eu havia agradado muito sua filha, que poderia voltar com regularidade. Respondi que não havia problema, que também tinha gostado muito de Alessandra. A mãe agradeceu e comentou que era difícil encontrar pessoas confiáveis, especialmente desde que Regina, a antiga babá de Ana, havia ido embora. Eu disse que faria o possível para conquistar sua confiança e que realmente precisava do trabalho. E então pensei, e acho que disse em voz alta: "Quem é Ana?" "Minha bebê, minha menina, meu anjinho", respondeu a mulher. Ela apontou para uma foto atrás de mim e na foto, uma menina de uns 12 anos, com um vestido de primeira comunhão ou algo do tipo, posava sorrindo para a câmera com as mãos no piano. "Ela foi para o céu em novembro", completou a mãe. Pedi desculpas e fui ao banheiro onde minhas pernas fraquejaram. Saí e disse que precisava ir embora, que estavam me esperando em casa. Não voltei mais, nem atendi às ligações insistentes deles por alguns dias, até que aparentemente desistiram. Até hoje, às vezes, acordo no meio da noite, certa de que ouço algumas notas de piano. Mal a conheci, mas de verdade sinto muito por Alessandra ter que ouvi-las todas as noites. Oi, diário e comunidade. Meu nome é Mariana e o que vou contar aconteceu em 2017 em um pequeno povoado onde vivia minha irmã mais nova chamada Maria. Maria era uma jovem alegre e trabalhadora. Embora não fosse casada, sempre teve uma sorte especial em suas relações amorosas. Seus namorados eram rapazes atraentes, amáveis e bem de vida, o que frequentemente despertava admiração em algumas pessoas e, infelizmente, inveja em outras. Entre as pessoas que pareciam não tolerar a sorte de Maria estava Graciela, uma amiga de infância. Graciela tinha uma personalidade forte e sempre esteve próxima de nossa família. No entanto, com o passar dos anos, sua amizade com Maria se tornou cada vez mais tensa. Apesar de tentar disfarçar, era evidente que Graciela se incomodava com a facilidade com que minha irmã conseguia se relacionar e encontrar parceiros que a admiravam. Essa inveja começou a se manifestar em pequenos comentários passivo-agressivos e atitudes que, pouco a pouco, desgastaram a relação. Se você for mulher, acho que sabe exatamente que tipo de comentários poderiam ter surgido. Tudo começou numa manhã,
quando Maria encontrou um estranho monte de cinzas na entrada da casa. As cinzas estavam dispostas em forma de círculo e no centro havia um punhado de agulhas espetadas em um pequeno pedaço de tecido. A princípio, ela achou que fosse uma brincadeira de mau gosto de algum garoto da vizinhança. Ela varreu as cinzas e seguiu seu dia, mas uma sensação de desconforto não a abandonou durante toda a tarde. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Seus encontros com seu novo namorado, Arthur, eram cancelados inesperadamente. A moto que ele usava sofreu 2 acidentes misteriosos e as flores que ele havia dado a Maria murcharam quase imediatamente. Arthur, que antes era afetuoso, começou a se distanciar sem motivo aparente. Certa noite, enquanto conversava comigo por telefone, minha irmã mencionou que viu Graciela próxima à sua casa. Graciela, no entanto, não entrou nem falou com ela. Apenas ficou parada diante da porta, olhando fixamente para dentro. Tentei tranquilizá-la, mas o tom de sua voz demonstrava medo. No dia seguinte, Maria encontrou outro objeto estranho na entrada. Uma pequena figura de cera com agulhas cravadas no torso e uma nota que dizia: "Isto é apenas o começo." Estava claro que alguém queria fazer-lhe mal, e sua primeira suspeita recaiu sobre Graciela. No entanto, sem provas concretas, Maria preferiu não confrontá-la. Preocupada, minha irmã me ligou para contar tudo o que estava acontecendo. Eu morava na cidade, mas decidi viajar até o povoado para apoiá-la. Ao chegar, percebi a tensão na casa. O lar dela, que antes era acolhedor, agora parecia sombrio e vazio. Minha irmã também estava abatida e mais cansada que o normal. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos, ouvimos um barulho alto vindo da cozinha. Ao verificar, encontramos uma das janelas quebrada e no chão havia um monte de terra com folhas secas. Não conseguíamos entender como aquilo tinha acontecido. Limpamos tudo e tentamos seguir em frente, mas ambas sabíamos que algo estava errado. Uma vizinha nos aconselhou a procurar Dona Lena, conhecida naquela região por sua sabedoria em questões espirituais. Contamos a ela o que havia acontecido. Após ouvir com atenção, Dona Lena afirmou: "Isso não é coincidência. Alguém tem inveja de você e está usando energias para te prejudicar." Ela nos pediu que levássemos qualquer objeto estranho que encontrássemos e que evitássemos confrontar Graciela diretamente. Dona Lena também fez uma limpeza na casa de Maria e nos deu um frasco de água benta para borrifar nas esquinas da casa à noite. Por um tempo, as coisas pararam. Maria começou a recuperar seu ânimo e Arthur, embora ainda distante, aceitou conversar com ela. Contudo, esse alívio durou pouco. Uma noite, enquanto dormia, minha irmã teve um sonho perturbador. Uma velha entrou em seu quarto, a agarrou pelo pescoço e sussurrou palavras incompreensíveis ao seu ouvido. No dia seguinte, ela acordou com marcas de dedos em seu pescoço, como se realmente tivesse sido estrangulada. Isso nos levou de volta à casa de Dona Lena, que agora parecia mais preocupada. "Os sonhos são avisos. Precisamos agir rápido para protegê-la", disse ela. Dona Lena nos deu amuletos de proteção e recomendou acender velas brancas todas as noites. Além disso, pediu que evitássemos qualquer contato com Graciela, pois isso poderia agravar a situação. Apesar de nossos esforços, a situação piorou. Uma tarde, enquanto eu estava sozinha na casa, senti que estava sendo observada. Ao olhar pela janela, vi Graciela do lado de fora, rindo que nem uma idiota. Saí para confrontá-la, mas ela havia desaparecido. Quando contei a Maria, ela decidiu que já tinha suportado o suficiente. Cansada de viver com medo, foi até a casa de Graciela no dia seguinte e, sem rodeios, perguntou por que ela estava fazendo tudo aquilo. Graciela, longe de negar, respondeu: "Maria, você vai perder tudo."
não sou de briga. Mas após apontar o dedo na sua cara, a situação pareceu escalar de maneira alarmante e, embora Maria tentasse evitá-la depois do desentendimento, Graciela fez questão de deixar claro que não iria parar. Elas se cruzavam constantemente e sempre que isso acontecia, Graciela lançava comentários maldosos ou simplesmente a olhava com um sorriso debochado, como se estivesse se deliciando com o desconforto que causava. Com o tempo, as coisas começaram a se tornar mais pessoais. Graciela parecia ter um objetivo claro e começou a se aproximar de Arthur. No início, ele ignorou os avanços de Graciela, mas ela se mostrava persistentemente amigável, sempre aparecendo nos lugares onde ele estava, tentando ganhar sua confiança e atenção. Quando Maria soube disso, tentou conversar com Arthur para alertá-lo, mas ele considerou tudo um exagero. Então, um dia, sem aviso prévio, ele parou de responder às mensagens de Maria. Ela tentou ligar para ele, buscá-lo pessoalmente, mas ele sempre encontrava uma desculpa para evitá-la. Pouco depois, Graciela colocou o relacionamento sério nas redes sociais. Ela havia conseguido seduzir Arthur. Além disso, passeavam juntos, e Graciela não perdia a oportunidade de se aproximar de Maria apenas para humilhá-la. Viu, Maria? Você é pouca mulher para alguém como ele, disse uma tarde no mercado. Mas, para a surpresa de Graciela, Maria não reagiu como ela esperava. Em vez de parecer ferida ou com raiva, minha irmã simplesmente a ignorou. Acreditamos que esse desprezo foi um golpe para Graciela. Ela esperava que Maria ficasse mal por isso. Decidida a mostrar que era superior, Graciela começou a exibir uma versão exagerada de sua relação com Arthur. No entanto, o que Graciela não esperava era que ele, sob o feitiço que ela mesma havia lançado, acabasse se tornando obsessivo por ela de maneira doentia. No início ele se mostrava completamente devotado, mas com o tempo, essa devoção se transformou em ciúmes extremos e comportamentos possessivos. Arthur começou a questionar cada movimento de Graciela. Ele a seguia por toda parte e exigia explicações por coisas insignificantes. O que antes parecia um relacionamento perfeito tornou-se um pesadelo. Até que um dia, Graciela decidiu terminar com ele. Ela não suportava mais seu comportamento obsessivo, nem a carga emocional que ele representava. Mas Arthur não aceitou a separação. Ele se tornou ainda mais insistente e aparecia na casa de Graciela a qualquer hora, a ameaçando. Graciela tentou se afastar, mas ele não parou. Logo, os vizinhos começaram a comentar sobre os escândalos que aconteciam em frente à casa dela. Arthur gritava, batia no portão e às vezes passava horas sentado na calçada, esperando que ela saísse. A situação se tornou insustentável e Graciela, incapaz de lidar com as consequências de suas próprias ações, acabou se mudando. Segundo Dona Lena, Arthur estava sob o efeito de um trabalho de feitiçaria muito forte. Ela brincou com forças que não devia, e agora tudo saiu do controle, disse para nós. Embora Graciela tenha conseguido conquistar Arthur, o preço de ter usado feitiçaria foi alto. Seu plano de prejudicar Maria acabou se virando contra ela. Enquanto isso, minha irmã continuou trabalhando com Dona Lena para se livrar completamente de qualquer influência negativa. Realizou diversas limpezas espirituais e seguiu à risca todas as orientações dela. Aos poucos, começou a se sentir mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Embora Arthur e Graciela fizessem parte de um capítulo sombrio de sua vida, ela conseguiu deixá-los para trás e seguir em frente. Esse episódio ensinou-lhe que a inveja e o rancor podem ser armas perigosas, mas também que a força e a resiliência são as melhores ferramentas para superar qualquer obstáculo. Até hoje, minha irmã evita falar de Graciela, mas às vezes, quando nos reunimos em família, não podemos evitar recordar aquele tempo de caos e aprendizado.
E embora a história tenha tido um final feliz para minha irmã, fica sempre como um alerta. Não devemos brincar com o desconhecido. Trabalho como motorista de Uber há pouco mais de 3 anos. Já tive todo tipo de clientes sentados no banco de trás do meu carro. Mas devo dizer que este acontecimento me marcou para sempre, superando de longe qualquer outra experiência que já vivi nesse trabalho. Certa noite eu dirigia por uma área rica de Los Angeles. Vale mencionar que sou venezuelano, mas já moro aqui há alguns anos. Naquela noite tudo parecia tranquilo. Eu só estava esperando que aparecesse uma corrida, já que é disso que vivo. E então aconteceu. Por volta das 21 horas, recebi um pedido de viagem. A corrida estava a cerca de 30 minutos de onde eu estava, mas ainda dentro da área rica da cidade. O pedido foi feito por uma senhora de boa aparência com cerca de 50 anos, segundo a foto dela no aplicativo. Dirigi imediatamente até o endereço, mas demorei uns 10 minutos a mais do que deveria, pois houve um acidente na rodovia e precisei pegar um desvio. Essa cidade é assim. Muito trânsito e muitos acidentes também. Quando finalmente cheguei ao destino, parei em frente à porta da casa da senhora. Pensei que ela já estaria pronta ou, quem sabe, até um pouco irritada pelo atraso. Mas ao chegar, ela ainda não estava do lado de fora e tampouco saiu de imediato. Na verdade, para meu azar, os minutos se passavam e nada dela aparecer. Abri as mensagens do aplicativo para avisá-la de que já estava em frente à sua casa, mas percebi que ela já havia me enviado algo antes, só que a mensagem não fazia sentido algum. Eram apenas símbolos, sem coerência ou significado. Não dei muita importância e mandei uma mensagem dizendo que já estava no local, pedindo desculpas pelo atraso. No entanto, a senhora não respondeu. De repente vi alguém espiar pela janela do andar de cima da casa. Não consegui ver quem era porque havia uma cortina transparente que só deixava visível a silhueta. Mas de uma coisa eu tinha certeza: era uma silhueta masculina. Pensei que poderia ser o marido ou filho da senhora, talvez para avisá-la que eu já estava esperando. Esperei mais uns 3 minutos e ninguém saiu. Foi então que chequei meu celular novamente e vi que ela tinha deixado uma nova mensagem. Desculpe-me, vou cancelar a corrida, não vou sair mais. Para manter meu bom atendimento, respondi que não havia problema e desejei uma boa noite, embora estivesse um pouco frustrado. Tinha recusado outra corrida que apareceu quase ao mesmo tempo que o pedido dela. Mas essas coisas acontecem nesse trabalho, e não é raro cancelarem corridas, mesmo com você já no local. Com isso disse Deus abençoe, e simplesmente fui embora. A noite seguiu normalmente. Fiz algumas viagens e depois voltei para casa para descansar. No dia seguinte recebi uma ligação da empresa Uber. Disseram que a polícia estava me procurando para me interrogar, pois câmeras de segurança de uma casa tinham registrado meu carro parado na frente de uma residência onde uma mulher tinha sido assassinada. As câmeras me colocavam na cena do crime momentos antes do terrível acontecimento. Fiquei em choque e fui imediatamente à delegacia para esclarecer tudo, pois não tinha nada a ver com o acontecido. Lá me interrogaram e pediram que mostrasse as mensagens trocadas com a vítima, que era a senhora que havia cancelado a corrida na noite anterior. Contei que tinha visto uma silhueta masculina na janela, mas que na hora não achei estranho, por isso fui embora. Foi então que me disseram que a senhora vivia sozinha. A pessoa que vi era o assassino. Acreditam que foi ele quem enviou a mensagem cancelando a corrida. Depois do interrogatório, voltei para casa chorando, tomado pela culpa. Ficava pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse chamado a polícia ou permanecido no local. Muitas perguntas se passavam pela minha cabeça,
mas não havia como saber que algo tão terrível estava acontecendo e que aquela mulher estava em perigo. Ainda trabalho no Uber, mas agora muito mais paranoico em cada corrida. Eu nunca tive certeza se devo chamar aquele dia de o mais estranho ou o mais perturbador da minha vida. Talvez tenha sido os dois. Eu tinha 14 anos e morava em uma pequena cidade no leste de Dakota do Sul, não muito longe de um grande rio chamado Big Sioux. Os verões ali eram duas coisas, úmidos e intermináveis. Tínhamos estradas de cascalho que cruzavam trechos intermináveis de asfalto, ladeadas por terras agrícolas de um lado e pequenos aglomerados de árvores do outro. Naquela época, meu principal meio de transporte era uma velha bicicleta surrada, uma herança do meu irmão mais velho, que havia trocado a bicicleta por um carro. Aquela bicicleta tinha mais ferrugem do que tinta, mas as rodas e a corrente ainda funcionavam, e isso era tudo o que importava. Minha mãe não se preocupava muito comigo andando de bicicleta sozinho. Todo mundo na nossa pequena cidade se conhecia, e as pessoas geralmente acenavam quando você passava pela entrada de suas casas. É um lugar pacífico, ou assim parecia. Era final de julho, e o dia começou quente e abafado, com nuvens de tempestade se formando a oeste. Eu estava ansioso para sair de casa depois de terminar minhas tarefas. Então peguei minha bicicleta e segui por uma estrada rural que cortava terras de milho. Meu plano era encontrar um amigo que morava a cerca de 8 quilômetros, perto da borda da cidade, onde os campos davam lugar a uma encosta suave pontilhada de pinheiros e álamos. Tínhamos combinado de pedalar juntos até uma propriedade antiga e abandonada, onde, segundo rumores, havia um celeiro velho que podíamos explorar. Era o tipo de coisa que crianças se metiam durante os lentos dias de verão. Cerca de metade do caminho, notei que as nuvens acima tinham adquirido um tom esverdeado e o vento havia mudado. Agora havia aquele tipo de silêncio estranho que às vezes precede uma tempestade. Olhei para o horizonte e percebi que uma tempestade definitivamente estava chegando mais cedo do que o esperado. Achei que tinha tempo de chegar à casa do meu amigo antes da chuva começar, então pedalei mais rápido. O trecho de estrada onde eu estava passava por plantações, mas também contornava a borda de uma faixa estreita de árvores, quase como um quebra-vento que algum fazendeiro local havia plantado décadas antes. Bem quando me aproximei daquela linha de árvores, o ar ficou mais frio. Foi como se eu tivesse entrado em uma sombra, mesmo com o sol ainda acima do horizonte. Lembro-me de sentir o cheiro de terra úmida, como se já tivesse chovido em algum lugar mais à frente. Meu olhar varreu as árvores, que eram em sua maioria pinheiros e alguns álamos mais altos, com suas folhas tremendo ao vento. Eu não conseguia enxergar muito além dos primeiros troncos, mas sempre tive a sensação de que aquele bosque era mais profundo do que parecia. Acho que era uma linha fina por fora, mas talvez mais denso quando se entrava. Foi então que ouvi um som logo além da vala, perto de onde a cerca de arame farpado separava o acostamento da estrada das árvores. Foi então que ouvi um som logo além da vala, perto de onde a cerca de arame farpado separava o acostamento das árvores. Não era um barulho normal, como um cavalo ou boi pisando em folhas secas. Era mais pesado, quase como se algo estivesse me acompanhando no mesmo ritmo. Meu pé hesitou no pedal e eu desacelerei, examinando o mato rasteiro. Uma rajada de vento sacudiu as folhas e por um segundo pensei que talvez fosse apenas minha imaginação pregando peças. Mas então uma forma escura se moveu. A princípio disse a mim mesmo que tinha que ser um animal, um coiote em pé nas patas traseiras ou um cachorro perdido, mas não era o formato certo para isso. Sinceramente, não consegui distinguir um contorno claro. Só me lembro de ver algo grande, escuro e rápido, e ainda assim,
Não fugiu como um cervo ou coiote assustado normalmente faria. Ele apenas estava observando. Por um instante fiquei congelado. Minhas mãos apertaram o guidão com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma pessoa. Havia muitos caçadores por ali, embora não fosse temporada de caça. Mas meu instinto me dizia que era outra coisa. A figura estava ereta e era quase da minha altura, e parecia estar agachada atrás de um dos álamos. Conseguia ver um contorno fraco de uma cabeça que parecia estreita demais, e os olhos, eles brilhavam, refletindo um pouco da luz que desaparecia. Alguns segundos longos se passaram. O vento levantou mais poeira na estrada e comecei a me perguntar se deveria voltar. Mas em vez disso, alguma coragem ou tolice me fez aproximar a bicicleta mais um pouco da cerca. Eu queria ver melhor. Avancei 1 ou 2 metros antes que a forma de repente se movesse novamente, correndo para a esquerda, mais fundo no meio das árvores. Não foi um movimento calmo. Movia-se com solavancos, como algo acostumado a se mover de 4, mas forçando-se a andar ereto. Lembro-me da impressão bizarra de algo caminhando sobre membros alongados, ligeiramente errados para uma forma humana padrão. Nenhum cão ou coiote teria aquela postura. Peguei um breve vislumbre de algo, um braço ou perna, coberto por um pelo áspero e irregular. Então desapareceu atrás de um tronco largo. Não foi longe. Eu ainda conseguia ouvir sua respiração. Ou talvez fosse apenas o vento nas folhas. Minha mente girava. Tive essa sensação de que estava logo além do meu campo de visão, esperando. Então veio um som baixo e gutural, meio ronco, meio rosnado. Nem me lembro de ter tomado a decisão consciente de pedalar novamente. De repente, eu estava de volta à bicicleta, pedalando o mais rápido que podia com o coração na garganta. Disparei pela estrada, esquecendo completamente de encontrar meu amigo. Tudo o que eu queria era chegar em casa. A tempestade chegou em minutos, com cortinas de chuva e rajadas de vento batendo contra mim. Normalmente, eu teria parado ou me abrigado em um celeiro ou sob o telhado de uma varanda firme, mas não tinha a menor intenção de parar. O trovão tremia tudo, relâmpagos piscavam no céu, e a cada vez que iluminavam a paisagem, eu olhava para a linha das árvores, esperando ver aquela figura correndo ao meu lado. Nunca a vi novamente, mas isso não me acalmou. Eu podia praticamente sentir olhos sobre mim. Quando finalmente derrapei na entrada de casa, eu estava encharcado até os ossos e tremendo de frio. Meus pais ficaram alarmados porque eu estava pálido como um fantasma. Minha mãe achou que talvez eu tivesse quase sido atingido por um raio. Não consegui me obrigar a contar toda a verdade. Apenas murmurei algo sobre ter visto um animal estranho perto das árvores. Meu pai, um fazendeiro experiente, disse que poderia ter sido um lobo ou um coiote grande. Naquela noite tentei me convencer de que ele estava certo, mas, no fundo, eu sabia que tinha visto outra coisa. Ao longo dos anos, tentei encontrar explicações lógicas. Talvez fosse um cachorro grande, meio escondido pela vegetação e assustado pela tempestade. Mas nenhuma dessas explicações me convenceu. Havia inteligência nos olhos daquela coisa, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Voltei algumas vezes àquele trecho de estrada depois de adulto, dirigindo com as janelas abaixadas e observando a linha das árvores. Agora o lugar parece diferente, talvez um pouco mais aberto depois que algumas árvores foram derrubadas, mas ainda fico inquieto quando passo por lá. Nunca contei ao meu amigo o verdadeiro motivo de ter desistido do nosso encontro naquele dia. Demorei muito para contar essa história a alguém, principalmente porque soa absurda demais. Se eu estivesse ouvindo outra pessoa dizer isso, pensaria que a pessoa sonhou ou confundiu os detalhes, mas lembro-me de cada sensação com clareza. Hoje estou na casa dos 30. Mudei-me para a faculdade
e me estabeleci em uma cidade de médio porte. Mas sempre que visito minha cidade natal, o céu aberto e as estradas intermináveis me fazem lembrar daquele dia. Meus pais faleceram há alguns anos, mas não vendi a casa. Uma parte de mim sempre sente vontade de dirigir por aquela estrada rural, só para ver se algo ainda está espreitando entre aquelas árvores. Mas nunca mais vi aquele ser. Talvez algumas coisas devam permanecer no passado, seladas com a lembrança de um garoto em uma bicicleta enferrujada, correndo para casa sob um céu tempestuoso. Não posso dizer o que encontrei naquela tarde. Tudo o que sei é que não era um coiote normal, nem um cervo, nem mesmo um cachorro de rua. E também não era uma pessoa que me acenou ou gritou. Era outra coisa. Talvez alguns mistérios permaneçam sem resposta por um motivo. Talvez eles não sejam feitos para serem compreendidos, apenas lembrados. Isso aconteceu há alguns anos. Durante esse tempo eu morava sozinho. Eu tinha um apartamento de um quarto no terceiro andar do meu prédio. No geral, o complexo de apartamentos era bem agradável e eu gostava bastante. No entanto, acabei morando lá por apenas 1 ano, que foi o prazo do meu contrato de aluguel, e depois me mudei para outro lugar. Esse evento aconteceu perto do fim do meu contrato. Era noite e eu estava sozinho em casa. Minha sala de estar ficava na parte de trás do apartamento, com a cozinha na frente. Como já estava ficando tarde, eu planejava ir para a cama. Devia ser por volta de 11 horas da noite. Então fui até a janela da minha sala. Era uma grande porta de vidro deslizante que dava para uma pequena varanda. Fui fechar as cortinas como fazia todas as noites antes de dormir. Quando fiz isso, tive uma visão do estacionamento, que também era onde meu carro estava estacionado. Quando olhei para lá, notei que parecia haver uma pessoa em pé bem ao lado do meu carro. Isso chamou minha atenção, então continuei observando. Percebi que era um homem e ele parecia estar mexendo no meu carro. Vi que ele tentou abrir a porta, mas o carro estava trancado. Depois o vi olhando pelas janelas e fazendo outras coisas. Abri a porta de correr da varanda e saí para ela. Então gritei para o homem que aquele era o meu carro. Quando fiz isso, o homem olhou para cima e me viu. Eu esperava que ele parasse o que estava fazendo e fugisse. Depois de me encarar por alguns momentos, gritei novamente, perguntando o que ele estava fazendo. O homem não respondeu. Na verdade, ele não disse nada. Ele apenas continuou me encarando por mais alguns segundos. Então começou a se afastar do meu carro mais em direção ao meu prédio. Vi o homem caminhar até a entrada principal do prédio. Depois ele saiu do meu campo de visão. As portas não estavam ao meu alcance visual, então eu não sabia se ele tinha entrado no prédio ou não, mas parecia que sim. Achei isso estranho, porque se alguém estivesse tentando invadir um carro, eu não esperaria que morasse ali. Eu imaginaria que fosse alguém de passagem ou algo assim. Eu fiquei aliviado que ele não entrou no meu carro nem nada do tipo. Mas fiquei um pouco desconfiado dele estar no prédio. Eu não reconheci o cara, mas também não conhecia muitas pessoas que moravam no apartamento. Voltei para dentro, fechei as cortinas e comecei a me preparar para dormir. Provavelmente uns 2 minutos depois, ouvi alguém tentando abrir a porta do meu apartamento. Fui até a sala de estar e olhei para a porta. Estava trancada. Depois de alguns momentos de silêncio, fui olhar pelo olho mágico. Vi o mesmo homem que estava lá fora, perto do meu carro. Não abri a porta, mas continuei observando. Ele ficou lá na porta por um curto período de tempo. Então ele bateu nela. Eu não respondi. Claro. Depois o homem se virou e foi embora. Fiquei com muitas perguntas. Quem era aquele cara? Por que ele estava no meu carro?
E por que agora estava na minha porta? Naquele ponto eu apenas fui para a cama, e depois disso só vi o homem mais uma vez. Cheguei em casa do trabalho uma tarde. Estacionei meu carro no estacionamento e depois entrei no prédio. Quando fiz isso, entrei no elevador para subir para o meu andar. Logo depois de entrar, vi o mesmo homem aparecer. Ele estava caminhando pelo corredor e se dirigindo ao elevador. O homem estava um pouco longe, mas depois que me viu, começou a andar mais rápido, quase correndo, tentando pegar o elevador antes que a porta fechasse, mas ela acabou fechando antes que ele conseguisse. Enquanto a porta se fechava, imaginei ter visto algo em suas mãos, algo como um canivete fechado, coisa desse tipo. Subi para o meu andar e entrei rapidamente. O homem não voltou à minha porta nem nada do tipo. Morei lá por mais uns 2 meses depois disso e nunca mais vi aquele cara. Eu sou uma pessoa muito tranquila e às vezes acabo não vendo a maldade nas coisas, mas acho que naquele dia escapei de morrer.